vamos agora fazer umas questõezinhas ligado à parte de energia nuclear, a parte de fusão, a parte de fissão nuclear, tá certo? Então vocês prestem bem atenção para não perder essa questão. Lembre-se que existe várias outras formas de energia, eólica, energia através da queda d'água, né, as hidroelétricas, tá certo? As energias térmicas, né, que queima o carvão, queima o gás natural e aquece a água, e a água em vapor, né, faz com que gere aquela hélice, e nós sabemos que se você tem um ímã girando ao redor de um fio, isso gera a nossa eletricidade que chega na nossa casa, ok? Nós já falamos sobre isso e vocês podem acessar aí nosso blog e assistir às aulas anteriores. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre essa energia tão falada nuclear, que nós sabemos que para ter energia em grande escala, hoje em dia, pelo que se conhece, pela tecnologia que existe, só quem vai poder suprir essa necessidade de energia da humanidade, das grandes potências mundiais, é uma energia em grande escala. E em grande escala, hoje, pela tecnologia, nós temos a energia nuclear. Agora, nós temos dois tipos, a fissão e a fusão. A fissão é a que a gente utiliza hoje, que pega o urânio, bombardeia, e aí parte dessa massa aí, você vai ver que vai sumir, essa massa é transformada em energia, através daquela famosa equação de Albert Einstein, em que disse que essa massa aqui some multiplicado por c ao quadrado, que é a velocidade da luz, aquela constante 3 vezes 10 à oitava, que já é uma constante grande, ao quadrado vai ficar maior ainda. Então aquela massinha que some converte numa energia enorme, e isso foi mostrado também na bomba atômica, que também é um exemplo de fissão nuclear. Então, em larga escala, hoje em dia, a única saída para essa crescente da humanidade, para esse consumo de energia, vai ser a aplicação da energia nuclear. Mas hoje a gente utiliza essa fissão nuclear, que gera aquele lixo radioativo. Mas existe uma outra forma de energia nuclear, que é a fusão nuclear, o que ocorre, por exemplo, no interior do Sol, em que os núcleos se fundem, formam um núcleo só, e essa massa desaparece, e essa massa desaparece, multiplicada pelo mesmo c ao quadrado, libera uma energia enorme. A vantagem da fusão nuclear é que não gera esse resíduo que gera fissão, a utilização do urânio, que faz com que prejudique a natureza, porque fica aquele lixo radioativo. A fusão é uma energia limpa, então a energia nuclear vai contribuir muito, porque ela tem como contribuir sem causar danos. Só que hoje nós ainda não dispomos dessa tecnologia, que a fusão ocorre, como no interior do Sol, a uma altíssima temperatura, e ainda tem países, né, os Estados Unidos, né, ainda estuda isso daí, já está avançando, e quando tiver mais investimento e tiver uma divulgação melhor, que a energia nuclear tem sim uma saída, tem a energia nuclear a parte boa, aí nós vamos ter mais países estudando, e aí vai ajudar a fazer com que essa energia nuclear através da fusão avance, e nós vamos ter energia suficiente para atender aí toda essa demanda, toda essa gama de energias exigida pela sociedade, pelas potências, ok? Então nós vamos, é bom sempre a gente comentar um pouquinho sobre isso, porque a eólica, a solar, tudo são alternativas, mas não dá para ser em alta escala, tá certo? Pelo consumo para grandes cidades, né, nós temos limites nessa energia, mas nós temos sim a energia nuclear como alternativa, e estão estudando nesse sentido através desse processo chamado de fusão nuclear. Então nós vamos para a questãozinha, exatamente para a gente saber na prova quando se trata de fusão, quando se trata de fissão. Vestibulante, se você parar um pouquinho e perguntar, professor Luiz Carlos, como é que eu sei que é a fusão, que é a fissão? Ora, fissão é a quebra. Então, sempre na reação vai aparecer, por exemplo, o nêutron bombardeando um elemento radioativo, geralmente vem o urânio, e quando ele bombardeia o urânio, esse urânio é quebrado e forma lá mais dois ou três elementos, isso libera uma certa quantidade de energia, né? Albert Einstein já dizia isso, tá certo? Que quando quebra o urânio, forma os 2, 3 elementos. A gente aprendeu pela lei da conservação das massas, lá de Lavoisier, que a massa do reagente era igual à massa do produto. Mas isso não é mais verdade.
Não existe mais o princípio da conservação da massa. Isso foi provado com as bombas atômicas que foram utilizadas por aí. O que acontece hoje é que existe o princípio da conservação da massa-energia. Ou seja, a massa antes é igual, a soma da massa da energia antes é igual à soma da massa da energia depois. Ou seja, se você somar a massa antes que sumiu, né, e somar a massa depois numa reação de fusão nuclear ou fissão nuclear, as massas não vão ser iguais. A massa depois ela vai desaparecer. Se ela desaparecer, para onde ela foi? Ela foi convertida em energia, onde libera aquela energia que vocês viram lá na bomba atômica, tá certo? Então, não existe mais o princípio da conservação da massa. A massa antes não é mais igual à massa depois. O que existe é a conservação da massa traço energia, tudo junto, ok? Então, vamos ver como é que eu percebo numa reação que ela é de fusão e que ela é de fissão. Nós vamos olhar aí na telinha um exercício e logo em seguida eu vou passar para outro para você perceber, antes de resolver esse, para você perceber quando é que eu tenho uma reação de fusão ou de fissão. Observe essa reação. Com base na reação nuclear abaixo, eu respondo. Aí tem aqui, 2 núcleos de hidrogênio mais 2 nêutrons formando o átomo de hélio. Observe que eu peguei duas partículas, vamos aqui utilizar essa nomenclatura didaticamente, e formou apenas uma. Então, o que ocorreu aqui? Uma fusão, né? É como ocorre aí com as empresas, né? Juntou Perdigão com Sadia, formou uma só, então ocorreu uma fusão, tá certo? Então, essa reação é de fusão ou de fissão nuclear? Essa é a letra A. Trata-se de fusão ou fissão nuclear. Simplesmente uma fusão. Né? Juntou aqui os núcleos de hidrogênio com o nêutron aqui, tá certo? E formou apenas um. Olha o exercício número 4. Observa o número 4. Vou botar aqui só para você ver a diferença da fusão para a fissão. Com base na reação nuclear abaixo, responda. Trata-se de uma fusão ou de uma fissão nuclear? Observe que no reagente aqui, nós temos aqui o núcleo do urânio e um nêutron, né, formando aqui 1, 2 e o nêutron sobrando aqui na velocidade menor, formando aqui então o bário, o criptônio, formando aqui, sobrando aqui o nêutron. Então significa o quê? Que o urânio ele foi quebrado em elementos menores. Esses dois aqui, tá? São exatamente o lixo radioativo. Esses elementos aqui, eles estão numa proporção tal de relação de números de prótons, número de nêutrons, que eles ficam radioativos e emitem radioatividade. Então aqui não é uma fusão, eu não peguei os dois e formei um só. Aqui eu fiz uma quebra, uma fissão nuclear. Por isso que esses dois elementos aqui, devido à quantidade, à relação entre números de prótons e nêutrons que nele existe e outras partículas, que a gente não vai entrar aqui no nível de segundo grau, então, de tal forma que aqui é o lixo radioativo. Então, aqui eu tenho uma fusão, uma fissão nuclear. Mas vamos voltar para a questão número 3, vamos ler e vamos responder. Observe bem aí, vestibulando. Com base na reação nuclear abaixo, responda. Aí ele deu aqui, o núcleo de hidrogênio mais o nêutron formando o hélio, certo? Trata-se de fusão ou fissão nuclear? Ora, vestibulando, nós falamos que trata-se de quê? A resposta? Fusão, tá? Por que fusão? Porque houve a fusão aqui dessas partículas em uma só, né, formando o hélio, tá? Então, ficou aqui, 2 núcleos de hidrogênio com 2 nêutrons, né? Ocorreu a fusão e aqui ele se transformou numa única partícula que é o hélio. Então, trata-se de uma fusão. Aí, letra B. A energia liberada em eletronvolts para a formação de um núcleo de hélio é. Então, é para cá, vestibulando.